Boa noite, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias lá no Evangelho de Lucas, hoje no capítulo 5. Começando a fase do ano do coffee, né? E hoje eu vi no jornal que vai vir essa época de agora, né, de junho, julho até agosto, que vai ser de frio, seco à beça. Não sei se vocês viram. Vai ser bem frio, um junho e julho aí bem frio e seco mesmo. Felizmente os reservatórios por aqui estão abastecidos. Lá no Nordeste está terrível, né? Terrível. Mas vamos ter aí uma boa época de coffee. Né? Olha os coffee. Tem jeito. O negócio é a gente beber bastante água, que meu pai vive falando no telefone para mim. Meu filho, põe um balde de água no quarto. Sabe as palavras. Botar balde de água no quarto mesmo, que ajuda muito, né? Diminuir essa secura. Muito bem, irmãos. Vamos lá. Lucas capítulo 5. Não precisa ficar ninguém constrangido de tossir, não, porque eu só mencionei porque é coffee mesmo. Daqui a pouco eu estou tossindo também. Então, pode tossir. Está liberado. Está segurando? Libera aí, está liberado. Quando um dá um tosse, um coffee aqui, um dá aleluia aqui. Aí fica... Né? Vamos lá. Dos versos 1 ao 11, capítulo 5 de Lucas. Diz assim... Olha. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas por que és tu quem está dizendo isto? Vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Vamos orar. Bondoso Deus, muito obrigado mais uma vez por estarmos aqui reunidos em Teu nome, para Te honrar, ó Deus, com louvores, Te honrar com o nosso culto, a nossa atenção. Agora, nesse momento, vamos refletir na Tua palavra, em nossas orações, daqui a pouco, uns pelos outros. Muito obrigado, ó Deus, aceita tudo isso como o nosso culto, nossa gratidão, nossa adoração ao Senhor. Assim eu te peço, ó Deus, que o Senhor nos instrua pela Tua palavra, possamos compreender as tão importantes implicações, ó Deus, desse texto para com a nossa vida cristã. Assim eu te peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, esse texto, sem dúvida, aqueles que receberam um chamado da parte de Deus para pregar o Evangelho, seja na condição que for, de pastor, missionário, ou no serviço da igreja, diaconal e outras áreas que a igreja demanda desse comprometimento via um chamado do Senhor, tem grande relacionamento, se identificam muito com esse texto. Eu me identifico muito com esse texto.
foi muito gostoso pensar e lembrar lá de momentos passados onde eu fui pescado. Eu hoje coloquei, não sei se vocês viram no grupo, que nós íamos ouvir aqui à noite a história da pescaria de Jesus. Jesus pescando. Não sei se vocês viram que eu coloquei. Porque não tenha dúvida que quem está pescando aqui é Jesus. Os pescadores estão lá. Mas quem está pescando aqui é Jesus. Né? E é muito gratificante pensar nisso tudo. Uma das coisas que eu pensei também, pensei muito no seu João, nosso pescador profissional aqui da igreja, né? Está doentinho, está com uma situação difícil aí, custando a melhorar da coluna aí, uma probleminha chato, a beça, que já tinha melhorado, piorou. Mas pescador profissional há muito tempo, né? Muitos anos. E lendo esse texto eu cheguei à conclusão que a gente não pode compreender exatamente tudo o que aconteceu aqui, nesse milagre da grande pescaria, a menos que nós tenhamos a experiência de ser pescadores como o seu João. O pescador profissional, ele vai entender bem o que está acontecendo aqui. Em particular porque um verdadeiro pescador, ele vai persistir ali na sua tarefa de pescar por horas, vai ficar o tempo que for necessário, apenas com a possibilidade de fazer uma grande pesca, de poder, então, levar, né, o fruto do seu trabalho para vender, para poder ter seu sustento. E o pescador, ele vai sempre com essa expectativa e persiste nela até o fim, mesmo que possa acontecer de não conseguir. Mas ele está sempre preocupado, né, com aquela expectativa. Eu vou com a intenção de pegar. É interessante conversar com o pescador, né, que ele já projeta o peixe e o tamanho do peixe antes de pegar o peixe, né? É daí que vem as tais histórias de pescador, né? E essa história dessa grande pescaria que a gente conhece tão bem, ela é mais do que apenas o relato de uma grande pescaria, porque, numa última análise, não são exatamente ou unicamente peixes aqui fisgados, mas os pescadores propriamente ditos, que é Simão, o André e seus parceiros Tiago e João, esses é que são fisgados. Esses é que foram literalmente capturados por este momento da grande pescaria, que a gente tem tantos olhos sempre fixos na quantidade de peixe que vem na rede. Mas vamos ver aqui no decorrer do processo aqui da leitura, que o grande alvo do Senhor Jesus era pescar estes homens. E depois nos ensinar a fazer como eles. Então quem foi fisgado aqui, quem foram fisgados mesmo aqui, foram Simão, André e seus parceiros Tiago e João. Então esse é um evento que, sem dúvida alguma, ele vai marcar, vai ser um ponto de virada, vai ser uma dobradiça na vida dos discípulos. Em todos os relatos evangélicos da vida e ministério de Jesus, nós estamos aqui bem num marco importantíssimo dessa história. Mas vamos pensar um pouquinho no cenário que envolve essa grande pesca. O lago de Genezaré, que a gente conhece mais como Mar da Galileia. E aqui Lucas decidiu apresentá-lo como Lago de Genezaré. Ele é riquíssimo em peixes. Eu tenho ainda, quem sabe Deus vai permitir, esperança de remar um barquinho ali no Lago da Galileia. Arriscado a afundar o barco, de tanto que eu vou chorar naquele barco, mas que eu tenho esperança ainda de poder dar uma remadinha naquele barco ali, quem sabe até pescar uns peixinhos. É um mar conhecidíssimo pela riqueza. O visual ali em volta do Mar da Galileia, as praias ali ao redor, uma região de montanhas, mas muito arborizadas, é uma área muito bonita até hoje. E Pedro estava ali com aquela turma, os pescadores viviam ali, era uma área boa de pesca. Eles trabalhavam, então, normalmente à noite, como o texto nos diz, inclusive. Eles passaram a noite inteira pescando, sendo que o texto também nos diz que eles, excepcionalmente naquela noite, num lago cheio de peixe, muito rico em peixe, eles não pegaram nada. Amanhecendo, então, eles vão e ancoram seus barcos na praia,
certamente abatidos, preocupados talvez com as contas, não vão ter peixe para vender e vão ter certamente suas contas para pagar, comida para comprar, têm suas famílias. Eles param os barcos ali, provavelmente embicados na própria praia, como o texto também nos sugere, tiram as redes do barco e começam a lavar as redes para não deixar a água salgada estragar o nylon, o material de pesca. Então ali, provavelmente com um semblante descaído, cheio de preocupação, lavando as suas redes. Aí chega Jesus com uma multidão ao seu redor, provavelmente fazendo perguntas e querendo que Jesus ensine, querendo que Jesus fale. Eles já conhecem a fama que nós já vimos de Jesus, que lá nas sinagogas lá da região da Judéia, lembra que nós vimos nos capítulos anteriores, vinha pregando na Galiléia, na região da Judéia, falando das boas novas, e as pessoas veem a fama de Jesus aumentando pelo aquilo que ele pregava, e as multidões ali andando, muita gente, seguramente. O texto chega a sugerir um certo atropelo, Jesus sendo meio atropelado pela ânsia das pessoas ouvirem Jesus. Falamos bastante sobre isso nas mensagens anteriores. Aquela multidão ali tumultuando até o ambiente, pressionando um pouco, querendo ouvi-lo. Aí Jesus, o que Jesus faz? Jesus vê aqueles barcos na praia e entra, obviamente, na sua soberania absoluta, na sua divindade. Não foi acaso que ele entrou no barco de Simão, mas ele entra no barco que estava mais próximo ali, provavelmente, e pede que eles desloquem um pouco o barco, que Jesus mudou ali de púlpito, deixou a sinagoga para ensinar ali agora, sentado talvez no lateral do barco, para poder ver as pessoas, sem que se fosse atropelado, empurrado, ele pudesse olhar para as pessoas e ministrar, então, aquelas pessoas. E é bem este momento que eu consigo visualizar aqui, que Jesus está vivendo. Duas considerações que a gente pode falar sobre esse momento aqui. Nós vemos no verso 3 que Jesus, no primeiro momento, ele faz então um pedido. Acredito que foi algo muito cordial e talvez até humanamente falando, Jesus sendo pressionado pela multidão. Jesus humanamente fala para aquele pescador que era Simão ali: por favor, me afasta aqui um pouco deles para que eu possa continuar falando e todos me ouvirem, porque como está, não está dando. Um apelo. Esse pão é uma coisa impressionante. Não é polícia, é pão, viu, irmãos? E um pedido. E o texto no verso 3 deixa bem claro que ele pediu a Simão que se afastasse um pouco ali da praia, o que é bem diferente do que vai acontecer no verso 4. No verso 4 eu já não vejo mais um pedido. No verso 4 eu já vejo perfeitamente aqui uma ordem: vá para as águas profundas e lancem as redes. Então são dois momentos distintos, que vamos falar um pouco mais sobre isso adiante. Estamos apenas considerando algumas coisas desse primeiro momento aqui. Outra coisa bastante interessante é que, ainda aqui neste primeiro cenário, Pedro é chamado de Simão, porque ele não faz parte ainda do grupo dos discípulos que vão dar continuidade ao ministério de Cristo. A coisa ainda está num processo. Ele não está ainda no serviço exclusivo e integral do Senhor, mas já havia um relacionamento de Simão com Jesus, porque nós já vimos lá no capítulo 4, nos versos 38, que Jesus já havia passado na casa de Simão e curado a sogra de Simão, lembra? Então já havia uma identificação, e eu creio que Jesus, olhando de longe, vendo o João, vendo Marcos, André, mas ele vendo aquele que ele já se identificava inicialmente, foi obviamente diretamente eu falei Marcos, né? Tiago e João. André, Tiago e João. Na direção de Simão, porque ele já tinha curado a sogra de Simão de febre, lá como vimos no capítulo 4, verso 38, e ele está bem à vontade para pedir para Pedro ou Simão colocar o barco à sua disposição naquele momento. E tendo acabado de falar com o povo, completando então aquilo que Jesus queria ministrar ao povo,
embora o Senhor Jesus soubesse plenamente que Simão não havia pescado nada durante toda a noite, uma noite inteira de muito trabalho, Jesus dá a ordem que vimos no verso 4, e essa ordem tem ela vai agregada a essa ordem algo muito estranho, algo muito desafiador para um profissional como Pedro. Provavelmente Pedro, irmãos, ele era o dono ali da empresa de pesca. Ele que coordenava as pescarias, homem muito experiente, e aqueles outros deveriam trabalhar junto ou para Simão. E então parte essa ordem estranha dada a Simão, totalmente contrária àquilo que é o ofício primeiro de Simão, que é pescar, e um carpinteiro. Tudo bem que passou lá em casa e orou e curou minha sogra, mas o que esse carpinteiro está querendo se meter com o meu trabalho? E lembre-se que eu vou estar sempre procurando dar aqui em Lucas, nos nossos estudos de Lucas, esse lado mais humano, o Jesus homem, nesse relacionamento, obviamente não podendo abdicar das realidades do Jesus Deus, da sua divindade, mas é importante, eu gostaria muito que a gente conseguisse identificar essa humanidade de Jesus, e Simão olhando para Jesus, e gente boa desse Jesus, um homem piedoso, orou pela minha sogra ficou boa, mas trabalhei a madrugada inteira. Estou aqui lavando as redes porque não tem mais o que fazer. Ele agora mandando eu voltar para o mar, para botar aqui o barco um pouquinho fora da praia para ele pregar, tudo bem, mas... O motivo de Jesus dar essa ordem que Simão não poderia ainda compreender, essa estranha ordem de voltar para o mar, é que Jesus tinha a intenção, sem dúvida alguma, de capturar naquelas redes ali o próprio Simão. A intenção de Jesus era pescar Simão. Ele não podia compreender isso ainda. E vem à minha mente muitas coisas lá do meu chamado, muitos anos atrás, coisas que a gente não compreendia que estavam acontecendo. E ao refletir aqui nessa mensagem, muitas lembranças do processo que Deus usou para me pescar, para capturar na sua rede. Coisas que a gente não podia entender, mas Deus sabia absolutamente tudo, o tempo todo. E eu creio que no versículo 5, talvez com alguma irritação, Simão responde, mestre. Essa palavra mestre não obrigatoriamente ela está associada à palavra rabi. Aqui em particular, muito provavelmente essa palavra mestre é quando a gente está querendo chamar uma outra pessoa de chefe. Querendo demonstrar respeito, consideração, mas tentando fazer a pessoa do outro lado perceber que não deixa de crer que é uma autoridade, mas que está dando a ordem errada. Ô chefe, lembrei muito do Dil. Né? Ô chefe, já talvez com alguma irritação, mas sem querer de forma alguma contradizer ali Jesus, Simão responde, então, respeitosamente, mas talvez com alguma inquietação, repito, ô chefe, a situação é a seguinte, nós trabalhamos a noite inteirinha, nós não pegamos absolutamente nada. Com todo respeito, o senhor é carpinteiro, o senhor é muito maravilhosamente espiritualizado, o senhor fala coisas especiais, fala de Deus, orou pela minha sogra, muito obrigado. Eu reconheço que o senhor é muito legal, mas o pescador sou eu. Mas de qualquer maneira, Senhor, porque é o Senhor, se fosse outro eu não fazia. Mas porque é o Senhor, eu vou então lançar as redes de volta, e aí, obviamente, com os demais, que essa ordem foi para os demais que estavam no barco,
Eu creio que o outro barco também fez a mesma coisa. Percebam, os irmãos, como já falamos anteriormente, a hora do pedir foi no versículo 3. Agora, no verso 4, quando Jesus diz, vai e lança as redes, já não é mais pedido, já é o Senhor, com a autoridade de Deus, olhando para Pedro e dando uma ordem, e Pedro, com toda a inquietação que ele pudesse ter, com toda a humanidade que ele pudesse reagir ali, ele não tinha outra coisa a fazer diante da autoridade de quem estava dando aquela ordem, que não fosse unicamente ir para onde Jesus mandou e ali lançar as redes. Então a resposta de Pedro, mesmo não compreendendo exatamente o porquê daquela ordem, mas já tendo a percepção que era irresistível não obedecer àquela ordem. Ele colocou talvez os seus pontos de vista, mas era irresistível, ele não tinha outra coisa a fazer, e a resposta dele foi a obediência. Apesar então de ele saber que Jesus não entendia nada do assunto, ele agora, ele está vendo Jesus não mais como chefe, mas eu creio que ele está vendo Jesus agora como Senhor. Muda a maneira como ele se relaciona com a ordem dada por Jesus. O que nós vemos aqui é uma confiança, é um tipo de fé. E a fé bíblica, ela muito mais do que falada, é uma fé experimentada. E fé experimentada é sinônimo de obediência imediata. O que nós vemos aqui em Pedro, passados esses momentos humanos de um relacionamento com um outro que até então ele não tinha convicção ainda da sua messianidade, da sua divindade, até via a ordem imperativa do Deus homem. Ele agora não tem outra coisa a fazer a não ser sujeitar-se e colocar a sua confiança em prática, obedecendo. Então, o experiente pescador, contrariando totalmente a razão, contrariando toda a experiência profissional dele, ele vai e demonstra absoluta confiança, incondicional confiança no seu Senhor. Mas ainda tem mais um agravante aqui. Algo que desafia mais o profissional, a humanidade de Simão diante de uma ordem que, no primeiro momento, poderia parecer absurda. Aquele lago de Genezaré, o Mar da Galileia, os pescadores pescam à noite por um motivo muito simples. Não se pega peixe do Mar da Galileia de dia. Só se pega peixe até hoje. Você quer pescar artesanalmente, como é o caso aqui, você só vai pegar peixe de noite. De dia os peixes não vão. Na parte funda, muito menos. O que aconteceu aqui? Jesus não somente manda eles serem de dia, como diz assim, vai para o fundo. Vão com os barcos mais para o fundo. Então, essa agravante, esse desafio ao coração do profissional Simão, o experiente pescador, chefe da companhia de pesca ali do Mar da Galileia. Ele vai na contramão do ético, do natural, do profissional, da experiência. Mas por mais estranha que fosse a ordem, Simão obedeceu porque era irresistível a ordem daquele que então se apresenta agora como Senhor. Vamos dar uma olhadinha nos versos 6 e 7 para a gente relembrar. Quando lançaram as redes conforme o Senhor mandou, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos,
ao ponto de começarem a afundar. Nós temos vários filmes que já mostraram isso, né? Mas eu gosto demais de ver o que eu estou lendo. Sempre gostei. Já falei isso para vocês outras vezes, né? Eu gosto demais de ver o que eu estou lendo. É uma forma que eu tenho de memorizar. E eu fico imaginando a agonia de Simão, que era uma pessoa meio, olhando aí os tipos de personalidade, né? Que eu não gosto muito dessa nomenclatura não, mas ela explica um pouco o colérico, né? Pedro vendo a coisa pegar ali, ele começa a gritar: gente, Tiago, João, vem para cá, vai afundar o barco. Se não vier, eu vou perder tudo. E ele em cima do barco, puxando, fazendo um gesto, devia estar no nervosismo. E o barco enchendo e as redes tombando o barco. E Jesus lá sentado, olhando para eles: vai, te vira. Falou que não tinha peixe? Agora dá conta aí. Né? E eles ainda achando que o motivo daquilo tudo era o peixe. Mas enquanto Simão arrasta então os peixes para as suas redes, ele mesmo está caindo nas redes do Redentor. Enquanto está naquela agonia de botar os peixes no barco, ele mesmo está sendo completamente fisgado pelo seu Salvador. Quantas coisas a gente não entende no processo quando Deus está nos trazendo para Ele, que a gente fica naquelas crises, naquelas inseguranças, naqueles medos. E o Senhor vai somente criando todo o ambiente para que eu ponha toda a minha confiança nele, toda a minha segurança, toda a minha esperança. Né? Isso está acontecendo aqui. Enquanto Simão recolhia as redes, ele foi capturado pelo Redentor. Diante de tamanha bênção, então, o que acontece na sequência? Simão, ele olha para ele mesmo, aquilo que vimos na mensagem de domingo, que é tão importante, vimos ali em 1 Coríntios, né? A gente lembrar de onde nós viemos. O apóstolo Paulo pede para os crentes de Coríntios fazerem. Lembra de onde vocês vieram. Né? Lembra de onde eu tirei vocês. E aqui, diante de tamanha presença divina naquele momento, tamanha soberania divina, Pedro ele se rende de uma maneira tão grande diante daquilo tudo, que ele olha, tem um flashback da sua própria vida, e entra num colapso moral, espiritual, que ele percebe a sua indignidade. Olha os versos 8 e 9. Quando Simão Pedro viu isso, e agora com um detalhe, neste relato, de repente, e meio inexplicadamente, agora Jesus chama Simão de Simão Pedro. E não tem nenhuma explicação para isso. Tá? Pedro ainda vai ser devidamente nomeado, ou Simão ainda vai ser devidamente nomeado como Pedro daqui a pouco. Mas aqui, neste relato, inesperadamente, Lucas, pelo menos, né? No caso Lucas, o narrador dessa história tremenda, história real, ele diz: quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Esse momento aqui onde Pedro se prostra, se ajoelha, ou Pedro ou Simão se ajoelha, prostrado, talvez sem olhar para Jesus, com medo de ser consumido, porque ele está percebendo que ele está diante do Messias. Ele tem medo de olhar. Por quê? Por causa das realidades até do Antigo Testamento. As pessoas não olhavam para Deus. Por quê? Porque a santidade de Deus os fazia tremer. E eles olhavam para eles e não viam santidade alguma. E como poderiam permanecer vivos diante de Deus, na grandeza da sua santidade? Eu creio que só isso está passando na cabeça de Pedro. Eu sou um pecador miserável, estou diante do Filho de Deus, o Messias. O que vai ser de mim? Tem misericórdia de mim, afaste de mim, Senhor, eu não mereço o que o Senhor está fazendo.
Esse momento, irmãos. Isso aqui está acontecendo, no meu entender, no barco ainda. O barco meio bebendo água já, quase no pique. E ele não espera nem chegar na praia. E agora os peixes agora já não são mais o motivo da alegria dele. Ele agora só está em profunda, no melhor dos sentidos, crise. Porque ele está contemplando o Salvador. E ele está perplexo. Todos estão perplexos. Então, com essa confissão, fica absolutamente claro que agora Jesus não é mais o chefe. Jesus agora é o Senhor. É o Senhor da vida de Pedro. O verso 9 nos diz, né, que todos eles estavam perplexos. Todos eles estavam atônitos, abobados, amedrontados, num certo pânico, diante de uma coisa tão extraordinária que está acontecendo, e o próprio Deus está ali, através de Jesus, manifestando-se a eles de uma maneira tão pessoal, tão íntima. Talvez alguns de vocês possam estar pensando, por que atônito? Por que em choque? Por que perplexos ou atordoados com a intervenção divina? Não deviam estar saltando, pulando, soltando fogos, querendo logo para a praia para contar para todo mundo. Gente, meu barco está cheio de peixe, foi Jesus, que legal e tal. Por que perplexidade? Pois é, irmãos. Não foram foguetórios ou gritos de alegria ou soltando rojões naquele momento, não. E, francamente, eu acho que é isso que nos falta muito hoje. O que aconteceu com aqueles homens ali nos falta demais hoje. Que é a percepção de que nós somos diante da grandeza do nosso Salvador. Somos muito folgados. Algumas vezes, perdoem o peso da expressão, digo por mim, descarados. Deus vem ao meu encontro com graça e misericórdia, com paciência, a tal da longanimidade, com um inexplicável amor. E muitas vezes eu descaradamente dou as desculpas mais banais para não orar, para não ler a Bíblia, para não estar aqui reunidos como igreja para adorá-lo, nos preparando para o encontro com Ele nos céus. Não nos preocupamos com as vidas das pessoas ao nosso redor. Às vezes não nos preocupamos espiritualmente nem com a nossa direito, muito menos com a dos outros. Eu creio que falta para a gente o que nesse momento estava bem forte nesses homens. Contemplando a grandeza do seu Salvador diante da nossa indignidade, só podiam dizer, Senhor, tem misericórdia, se afasta de mim para que eu não seja consumido pela tua dignidade, pela tua santidade. Nos falta isso. Mas Simão sentiu todo esse reverente espanto, cheio de temor ao Senhor, exatamente foi o que ele sentiu. Quando ele reconhece, então, Jesus como Messias, ele se prostra, se dobra e tem medo até de levantar a cabeça. Aí Jesus, mais uma vez, eu gosto de enxergar isso. Aí Jesus então olha para Simão, ajoelhado, falando sem levantar a cabeça, e os outros ali, eu creio que estão numa situação muito semelhante, mas o destaque aqui é apenas para Simão. Jesus olha para Simão, dobrado no chão, eu creio que muito carinhosamente. Jesus vai com a mão ali nele e diz, Simão, não tenha medo não, meu filho. Não tenha medo não. Vejo um carinho muito grande de Jesus nesse momento aqui. Não tenha medo não. De agora em diante, você vai ser pescador de homens. E com essas palavras, o Senhor Jesus lhe deu um novo trabalho. Lhe deu uma nova vocação. Eu tenho muita convicção de que ainda hoje Deus se revela aos seus chamados para o ministério ou aos mensageiros do Senhor, de um modo como Ele, no ministério da igreja, de um modo como as pessoas não imaginam.
Eu tenho muita convicção de que Deus chama as pessoas ainda, que esse chamado é pessoal, ele é exclusivo, não tem que ser igual, cada um tem o seu momento, cada um tem suas realidades, nós somos todos diferentes. Eu creio que Deus continua pescando do jeito que Ele quer. Do jeito que Ele quer. E quando não acontece assim, quando a pessoa, nem todas as pessoas crentes, piedosos, não existe nenhum crente, não existe isso, mas eu li isso mais de uma vez essa semana, e uma coisa que eu costumo falar também, não existe essa coisa de crente de segunda classe. Ah, tem uns chamados e aqui estão os que não são chamados, não existe isso. Eu fui chamado para o ministério pastoral, fui. Você foi chamado para a condição de filho do Senhor Jesus e tem a responsabilidade como embaixador de Cristo neste mundo de anunciar o Evangelho a tempo e a fora de tempo, tanto quanto eu, você tem também. Mas é lógico que os momentos e os comissionamentos são diferentes. Eu creio que a pessoa chamada para este ministério, da forma como esses homens foram chamados ainda, existe e continuam sendo chamados assim, aqueles que acham que tem, mas não tem, abandonam. Eu tenho visto isso também. Aqueles que vêm para o ministério pastoral, sem a convicção de um momento desse, que não tem que fazer propaganda, não tem que fazer anúncio disso, isso é uma coisa entre a gente e Deus. Como eu disse lá no acampamento do feriado de carnaval, quando isso acontece é irresistível e é indiscutível. Mas é algo que eu creio plenamente que ainda acontece e continuará acontecendo. De acordo com o verso 11, a partir daquele momento, aquele pescador, até então de peixes, agora deveria pescar apenas pessoas, imitando o seu Salvador, imitando aquele que o pescou. E esse trocadilho aqui é irresistível para esse novo momento da vida de Simão. Daquele dia em diante ele deve pescar pessoas e não mais peixes, mas essa pesca ou esta captura é diferente do pescar peixes, por quê? Quando você pesca peixes, você pesca para que eles morram. Quando você pesca pessoas, você pesca para que eles vivam. Deus mudou a história de Pedro. Ele continua pescador, mas agora para a vida. Que coisa extraordinária, que coisa sensacional. Então o nosso texto surge, ou o nosso texto sugere, que seguir Jesus, então, não implica em fazer apenas o que ele fez, pescar. Não é? Pescar pessoas, sermos evangelistas. Não, temos que ser evangelistas, temos que pregar o Evangelho, temos que estar anunciando a Cristo a tempo e fora de tempo, como o Senhor Jesus fez, indo na direção das pessoas, como Pedro foi comissionado aqui para anunciar o Evangelho, para que pudesse então estar nessa figura de linguagem como pescador de homens. Todos nós temos este comissionamento geral e Deus também chama aqueles como Simão e outros de uma maneira mais específica, tendo em vista a igreja. A questão é que ainda vai um pouco mais que isso. Não adianta fazer o que Jesus fez, mas nós temos que fazer do jeito que Jesus fez. E é aqui que mora o problema. Pedro, então, ele se via até aquele momento como especialista em pesca, usando todo o seu conhecimento, suas habilidades naquela noite, mas ele e seus parceiros não pegaram nada. Aí novamente voltaram ao mar, mas para pescar agora do jeito de Cristo, do jeito de Jesus, que envolvia então abrir mão de todos os conceitos, toda a experiência, de toda a sua vivência como pescador de peixes. Para pescar do jeito de Cristo, ele precisaria abrir mão da pesca como ele sabia. E seguir Jesus, na minha opinião, significa exatamente isso, irmãos. Deixar para trás aquilo que a gente julga que são os nossos métodos. Deixar para trás aquilo que a gente julga que eu já sei, ou que eu sempre fiz. Nós deixamos muitas vezes de ser úteis ao Evangelho, à Igreja de Cristo, que a gente vem servir até com o coração entregue àquele momento, com essa liberalidade, mas do meu jeito. Aí não funciona, não.
A gente mais divide do que promove alguma coisa que coopere para a causa de Cristo. Mas quando a gente se entrega ao serviço e faz as coisas do jeito que o Senhor nos orienta, como o Senhor conduz as coisas, e não com os meus conceitos ou preconceitos, muda tudo. Não adiantava mais a experiência de Pedro. Adiantava Pedro fazer como Jesus mandou. Essa declaração ela pode até incomodar alguns. Mas de meu tempo, a minha experiência e tal, ninguém está abrindo mão da sua experiência. As coisas têm um importante valor da forma certa e na hora certa. Mas quando a gente faz as coisas do jeito de Deus, do jeito do Senhor, como falamos no final da mensagem de domingo, né? Se há alguma glória, a glória de quem? O fruto do trabalho nosso, quando fazemos do jeito do Senhor, é de quem? Ele que recebe a glória. Ele que recebe a glória. Então nós temos que tomar bastante cuidado com o que tentamos trazer conosco quando a gente decide seguir Jesus. Temos que lembrar aqui de Pedro e seus parceiros, que eles não deixaram para trás apenas seus barcos e suas redes, não, para seguir Jesus. Eles deixaram também para trás seus métodos. E passaram a se sujeitar às ordens e aos métodos do Senhor, e olha o que deu. Olha a igreja aí. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar. Pai bondoso, muito obrigado. Muito obrigado por podermos refletir, ó Deus, nesse texto tão conhecido, mas ainda encontrar verdades tão poderosas, tão especiais. O que eu peço a Ti em nome de Jesus, que possamos, ó Deus, uma vez já fisgados pela Tua graça, possamos também Te seguir, ó Deus, do Teu jeito e não do nosso. Fazendo aquilo que o Senhor quer, da Tua forma, da tua maneira perfeita de fazer as coisas, com total obediência ao Senhor, e então a glória será sempre Tua, e os resultados virão também. Muito obrigado pela Tua palavra e pela vida de cada um aqui. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar, irmãos? Peço aos irmãos do conselho, então, por favor, temos nossa reunião.